Você já viu alguém que anda para trás, que acha que vai conseguir conquistar alguma coisa na vida, mas no final tá andando para trás e nem percebe? Pois é, na Bíblia tem uma história assim, e a gente pode aprender com os erros dos outros, né, gente? A gente não precisa andar para trás também. Então acompanha a gente aqui hoje para você andar para frente. Eu sou a Tati, esposa do Bruno, Eu sou o Bruno, marido da Tati. e nós somos o casal do Mentalidade Cristã. Bom, e a passagem que a gente vai conversar com você hoje está no livro de Jeremias. Jeremias é um livro bem interessante. Você está lendo ele de novo agora, né? Tô lendo Jeremias, já faz umas semanas já. E é muito legal, e a gente faz assim, quando... É um jeito de você ler a Bíblia, né? Eu gosto de fazer isso. Eu peço para Deus, eu vou sortear aqui assim, né? Sorteio de Deus. Aí eu vou com os dedinhos assim, falo, Deus, direciona meus dedinhos. Aí eu abro e eu vejo que caiu, por exemplo, agora caiu 2 Samuel. Se eu tivesse começando uma leitura nova, eu lia Samuel, 2 Samuel todo. Então eu fiz isso há um tempinho atrás, algumas semanas, e caiu Jeremias. E aí eu tô lendo Jeremias. E é bem interessante. O começo é pesado, mas depois as coisas vão ficando mais floridas. Pois é. E aí eu falei para Tati, amor, a gente vai falar sobre Jeremias. Olha só que coincidência, né? Deus preparou desse jeito, né? E a passagem que a gente quer conversar com você, ela está em Jeremias 7. São 7 versículos, 21 a 28, que diz assim, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei a carne. Pois não falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isso lhes ordenei, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, porém andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, tenho-vos enviado insistentemente todos os meus servos, os profetas, dia após dia. Contudo, não me deram ouvidos, nem inclinaram seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz, fizeram pior do que os seus pais. Dir-lhes-á, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. E lhes dirás, essa é a nação que não obedeceu à voz do Senhor seu Deus e não aceitou a correção. Já pereceu a verdade e está exterminada da sua boca. É forte, né? É forte. O que acontece aqui? Jeremias foi levantado para fazer uma obra difícil. Deus falou para ele assim, você vai falar para esse povo que esse povo está errado, você vai falar para eles se converterem, mas ele já avisa, ele vai falar, mas eles não vão te ouvir. Mas mesmo assim, Jeremias foi lá e, como profeta, madrugava, falava com eles, foi preso, né? Os caras maltrataram ele, porque as pessoas não querem ouvir esse tipo de coisa. E estavam culpando Jeremias. E Jeremias lá falando com aquele povo. E pasmem, assim, quando eu comecei a ler o livro de Jeremias, eu comecei a falar, nossa, o Senhor vai castigar, vai castigar. E ele fala dos castigos, das consequências aqui de uma forma bem pesada. E aí na minha cabeça, a primeira vez que eu li, falei assim, bom, ele ficou algum tempo falando isso, né? Adivinha quanto tempo Jeremias ficou falando para aquele povo que aquele povo tinha que se arrepender? 23 anos. 23 anos Deus demorou tentando resgatar aquele povo, falando para Jeremias, 23 anos, e às vezes a gente fala, a gente pede uma coisa, na semana seguinte não acontece e a gente fala que Deus está demorando na nossa vida. Eu falo muito quando eu estou pregando na igreja, que Deus leva bastante tempo para se irar e para poder trazer a pessoa pela dor. Ele tenta muito tempo trazer pelo amor, né? Uhum. E é o povo de Deus. Deus tinha um propósito, tem um propósito para aquele povo, fez uma promessa, fez uma aliança com ele. E é isso que ele está falando ali, inclusive, vocês quebraram a aliança. Fiz uma aliança, vocês me ouvirem, eu vou abençoar, eu estarei com vocês. Eu tirei os seus pais da terra do Egito, né? E o que está acontecendo no final das contas ali é que Jeremias ele veio antes do povo ser levado cativo para a Babilônia, né? Ou seja, aquele povo andou para trás. Tá? E eu não sei se você já viu alguém andar para trás, né? Eu estou falando não literalmente, né? A minha filha andava para trás quando era criança, aquilo me agoniava.
Porque eu achava que ela ia cair, né? Como exercício é bom. A Tati Ponto fala para as final. pessoas fazerem isso, né? Como exercício, eu ficava Ponto agoniado final. com a Ana fazendo isso, andando para trás, porque em algum momento ela ia cair e não era o jeito certo de andar. Eu falava, filha, vai andar para frente e tal. E às vezes a gente vê pessoas assim, talvez até seja o seu caso, de todo mundo que está ao seu redor percebe que você não está andando no caminho certo. E fala, Bruno, você está andando para trás. Bruno, você não está percebendo que você está caminhando na direção errada? Você não está percebendo que isso que você está fazendo vai te levar para uma consequência ruim? E as pessoas todas começam a falar ao nosso redor sobre aquilo, ou você está falando ao redor de alguém sobre aquilo, e a pessoa não escuta. É impressionante, né? Ela fica brava. Fica brava com você. O povo brava ficou bravo com as com Jeremias, porque o povo fica bravo com quem traz a mensagem, né? Porque ao invés de olhar para si mesmo, né? Exatamente. Fica bravo com quem está trazendo aquela mensagem, está tentando te colocar, falar, põe a mão na consciência que você está fazendo besteira, né? Fica a dica, né? Pra ficar bravo com a gente. Boa. Hashtag fica a dica. Hashtag não fica bravo com a gente. E aí o povo, sabe o que o povo fez? Porque Deus estava tão bravo com esse povo, além de várias coisas, né? Muitos pecados, os profetas pecavam, os sacerdotes pecavam, mas o que mais machuca o coração de Deus, o que mais machucou o coração de Deus, foi que eles começaram a idolatrar outros deuses. Eles erguiam altares, holocaustos a Baal, que era, né? E eles davam todas as glórias a Baal. Ou seja, inventaram um Deus da cabeça deles lá e começaram a adorar esse Deus, sendo que o nosso Deus verdadeiro foi aquele que tirou os pais deles do Egito, que tirou eles da escravidão, que deu a terra prometida. Ou seja, imagina, cai num esquecimento, um esquecimento tão enganoso. Às vezes a gente não percebe que a gente está indo para esse caminho, sabe? Esse caminho de perdição mesmo. Porque a gente desvia tanto, a gente está tanto no meio da lama que é difícil encontrar o caminho. Então, cuidado, sabe? Abre os seus olhos enquanto é tempo. Jeremias estava ali falando, olha, ainda dá tempo, 23 anos, ainda dá tempo, se arrepende, para de queimar esses holocaustos a Baal, esses deuses não são de nada, a gente tem que adorar o Deus verdadeiro, para de adulterar, para de roubar, para de mentir. E os caras ali no meio daquela lama toda, até que Deus se irou. E sabe uma coisa que eu acho interessante? Às vezes a gente vê uma pessoa passando por dificuldade e a gente fala assim, poxa, essa pessoa precisava tanto de Deus na vida dela, né? Precisava tanto conhecer a Deus, precisava tanto estar nos caminhos de Deus para poder ser abençoada e tudo. Esse povo era um povo que foi muito abençoado por Deus. Então, eles já tinham passado por essa experiência. É por isso que a gente está falando de andar para trás. Porque, olha, as maravilhas que Deus fez para tirar o povo dele do Egito, sabe? Todas as pragas que jogou no Egito, até eles saírem dali, abrir o Mar Vermelho, andar com aquele povo no deserto, com a nuvem cobrindo eles para que eles não se queimassem, né? E o fogo de noite aquecendo, e vinha comida, e tinha um maná, e ele levou para a terra prometida. Era muita coisa, muita coisa. Quer dizer, um povo que foi muito abençoado. E às vezes as pessoas esquecem das bênçãos que Deus fez. As pessoas esquecem das coisas que Deus já fez na vida delas, sabe? Porque a gente sempre quer mais, as pessoas querem mais, querem bênçãos financeiras, querem as coisas, e esquecem das maravilhas de Deus, né? E tem até aquele hino que fala assim, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele também é Deus, né? Deus é Deus porque ele fez a gente está aqui, sabe? Tá tudo bem, né? Porque a gente tem que entender o quão ele é maravilhoso, tanto que ele cuida da nossa vida. Mas além de ele ter dado a vida para cada um de nós, ele fez uma aliança com o povo, tá? Aquela aliança foi feita com o povo lá e depois foi feita uma aliança conosco, que é a nova aliança por meio de Jesus. Então, quando Deus fala, olha, se vocês aceitarem o sacrifício do meu filho, reconhecerem que ele era meu filho e reconhecerem o sacrifício que ele fez por vocês, vocês serão salvos. É uma aliança, é a nova aliança, né? O Novo Testamento é a nova aliança. E Deus fala mais, que se você procurá-lo em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, ele tem uma aliança conosco também. Ele tinha uma aliança com aquele povo lá atrás, mas ele também tem uma aliança conosco. E a gente tem que aprender para não andar para trás, porque a gente pode andar para trás também. E esse povo sofreu uma consequência que eu vou te contar. Começa a ler Jeremias para você ver o negócio. O bicho pegou. Eles ficaram com fome, eles ficaram doentes, eles perderam tudo. E chegou Nabucodonosor, rei da Babilônia, e levou todo mundo como escravo. Levou mesmo. Israel perdeu todas as batalhas, todos os reis foram presos, todo mundo foi para a escravidão. Mas Deus é tão lindo. Posso contar depois o que acontece?
Pode, agora? dar um spoiler aí. Deus é tão lindo que ele dá uma palavra para Jeremias e fala assim: fala para eles que tudo isso vai voltar. Eu vou fazer uma nova aliança com esse povo. Eles vão agora como escravos, porque eles têm que ter a consequência do pecado deles, porque eles realmente não se arrependeram. E aí, quando eles foram como escravos, talvez eles tenham aprendido alguma coisa lá. Tem gente que não aprende, mesmo na dor, mas tem muita gente que aprende. E ele falou: vai, porque eles vão, mas eles vão voltar. E no livro de Jeremias tem uma das passagens mais lindas que eu acho da Bíblia, que eu vou ler para você aqui, que ela está no capítulo 29, versículo 11. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então ele fala: eu tenho planos de amor para você. Eu sei os planos que eu tenho para você. Não são de mal, são de bem, para te dar esperança. Tem uma passagem que ele faz, para te dar os fins que você busca. Ele sabe as vontades do nosso coração. Só que a gente tem que buscar de todo o coração e ouvir e orar. Foi tudo isso que aquele povo não fez. Mas mesmo assim, Deus fez uma promessa de retomar essa aliança, deles voltarem muitos anos depois, mais de 70 anos depois, para serem abençoados novamente. E a gente tem até uma conversa aqui no canal que a gente fala sobre o coração, sabe? Que fala muito isso, né? Sobre você não ter o seu coração de pedra e tal. Depois você procura, que eu acho que vai te ajudar bastante. E a primeira coisa que aquele povo fez, eu acho, de errado, foi não ouvir a voz de Deus. Surdez espiritual. Eles não ouviram a voz de Deus. E você ouvir a voz de Deus é conhecer a palavra de Deus. São pessoas que oram para você e trazem recados de Deus, profetas de Deus, que a gente tem os profetas de Deus hoje, mas ouvir a voz de Deus é você ler a Bíblia e aprender o que Deus está falando com você, entender propósitos que Ele tem para você. Então, as pessoas não estavam ouvindo a voz de Deus. Hoje eu gravei um devocional sobre surdez espiritual, exatamente nesse capítulo 35. Jesuicidência, como diz meu irmão. Exatamente. Se você não acompanha a gente no Instagram, no Stories do Instagram, todo dia, pela manhã, entre esse horário da primeira manhã e o almoço, pode ser, varia de 7 a 11h59. Esse horário da manhã, um dia eu, outro dia o Bruno, a gente faz um devocional, a gente compartilha a nossa leitura e faz uma reflexão. Então, se você não segue a gente no Instagram, tem um link aqui embaixo, vai aparecer na tela, não sei. @mentalidade.cristã. Segue a gente também no Instagram para você ter todos os dias, tá bom? Todos os dias a gente faz o devocional lá. E caiu hoje para mim o capítulo 25. 35. Desculpa, 35. Eu olhei 35 e falei 25. 35. O que ele conta aqui nessa história? Ele fala assim: olha, Jeremias, faz uma coisa para esse povo entender que eles não me ouviram. Leva um certo povo lá, os recabitas, tem vários nomes aqui. Leva esse povo lá para minha casa e oferece vinho para eles. Oferece vinho para eles. E aí, geralmente, você não entende os planos de Deus mesmo, né? Você fala: nossa, o que ele vai fazer? Por que eu tenho que oferecer vinho? Bom, você só tem que seguir, né? Jeremias fez isso. Jeremias foi muito obediente. Jeremias seguiu. E aí ele levou esse povo lá e ofereceu vinho. Aí esse povo virou para ele e falou assim: não, a gente não toma vinho. Nós nunca tomamos vinho, porque os nossos pais falaram pra gente que a gente não podia tomar vinho. Então, a gente não toma vinho, nossas mulheres não tomam vinho, nossos filhos não tomam vinho. A gente não planta vinho, a gente não colhe vinho, a gente não, nada com vinho. Aí Deus falou assim para Jeremias: agora você fala para eles o seguinte, tá vendo como vocês seguem algumas palavras? Vocês seguiram essa ordem dos pais de vocês. E por que vocês não seguiram a minha ordem? Ou seja, vocês ouviram uma parte e não ouviram a principal parte, que era o meu mandamento. E aqui, quando eu li aqui, eu interpretei isso como muita surdez espiritual. Você tem ouvido seletivo. Você ouve aquilo que você quer ouvir, mas você não tem o ouvido para ouvir aquilo que Deus quer te falar. E aí o povo começou a entender, sabe assim? Mas também já estava cheio de guerra, cheio de morte, cheio de doença e tal. Estava na hora de entender. Mas aqui, esse povo acordou e falou assim: é verdade, eu não ouvi as instruções principais do meu pai principal. E aqui ele fala assim: então eu lhes falei, mas não me ouviram. E eu vos chamei, mas não me responderam. Então, quantas vezes Deus tenta falar com a gente não ouve, né? A gente ouve outras coisas, aquilo que a gente quer ouvir, ou aquelas verdades que a gente tem da nossa cabeça.
Mas às vezes Deus quer falar com a pessoa e a pessoa ignora. Não, e sabe uma coisa que minha mãe é pastora, né? E às vezes ela está pregando, e uma coisa que ela fala muito é que as pessoas se lembram de determinadas partes da Bíblia que trazem as bênçãos, né? E elas não lembram o restante da frase. Às vezes na mesma frase está escrito algum pré-requisito para isso, sabe? E esse que a gente leu agora há pouco diz isso, ó: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. E as pessoas pensam, é o povo de Deus, tal. Deus falou primeiro, dai ouvidos à minha voz. Aí ele continua assim, ó: andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Ou seja, vá bem, se você andar no caminho que eu mandar. Vai acontecer, vai se acontecer. você me ouvir. Ele está dizendo, ó, se você me ouvir, faça o que eu lhes digo e tudo vai acontecer direitinho, vai ser tudo bem. É isso que ele está falando, sabe? Lá em Deuteronômio diz assim, ó, Deuteronômio 28, 1 e 2. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Sabe, mas se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Eu sempre reparo muito nisso, porque sempre minha mãe bateu muito nessa tecla, né? Você já viu que o Senhor fala que as pessoas vão viver bastante e tal, se honrar pai e mãe, se fizer tal coisa. Então a gente tem que lembrar dessas coisas todas, sabe? Eles não ouviram a Deus. A primeira coisa que eles fizeram foi não ouvir a Deus, sabe? Olha só. Tem um condicional aqui que ninguém nunca presta atenção. E é super famoso, Salmo 91. Salmo 91, tem gente que fala de cor, mas não entende, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Tem uma condição aí, tem uma condicional. Você vai descansar na sombra do Onipotente a partir do momento que você habitar no esconderijo do Altíssimo. A partir do momento que você tiver intimidade com Deus, você ouvir a palavra dele, você obedecer a palavra dele. Eita! Olha, e sobre escutar Deus, ele ainda fala assim, lá em Apocalipse: escutem, eu estou à porta e bato. Sabe, o Senhor fala muito sobre isso. Como é que a gente escuta? Lendo a Bíblia, a gente escuta às vezes com um determinado sonho que Deus te traz para alguma coisa, ou uma convicção interior que vem do Espírito Santo. Sabe, você que é a habitação do Espírito Santo, tem algumas horas que você tem uma convicção interior que vem do Espírito Santo e você ignora. Você escolhe ignorar aquilo que Deus está falando. E às vezes alguém está mandando alguém de Deus para falar com... Deus está mandando alguém de Deus para falar com você e já está ignorando aquela pessoa. Aquele povo ignorou Jeremias completamente, né? Bateu no coitado. Ou seja, quem que você está ignorando aí, hein? Quem está tentando falar com você? Quem está tentando te levar para a igreja? Quem te manda louvor aí no WhatsApp? Você nem olha, nem abre o vídeo. Não, e aí, qual é a consequência de não escutar a voz de Deus? Aí é o segundo passo deles, que é não andar nos caminhos de Deus. Porque se você não escuta, você nem sabe o que Deus está falando para você. E você nem sabe para onde Ele está te mandando, você nem sabe o que Ele está mandando você consertar. Como é que você vai andar nos caminhos de Deus? Sabe? E aí as pessoas se desviaram dos caminhos de Deus. Começaram a adorar outros deuses, começaram a misturar as crenças deles com outras coisas, né? E começaram a irritar a Deus, a entristecer a Deus, e a justiça de Deus precisa ser feita. Essa é uma coisa que você vai aprender sobre a Bíblia. A justiça de Deus, ela é feita. Tá? Deus perdoa, tal, não sei o quê, mas ele vai lá e age, perdoa, resgata e tudo, mas a justiça dele precisa ser feita. E eles andaram em maus caminhos, sabe? E cada um de nós, às vezes, se vê em posições na vida que, se a gente não tomar cuidado, a gente anda em maus caminhos, sabe? E aí a gente começa a ignorar aquela vozinha. A gente ignora aquela voz que fala: filho, não faz isso não. Filho, se conserta. Devolve. Vai lá e pede perdão. Devolve isso aí, né? Devolve. Essa mulher não é a sua. Esse homem não é o seu. Sabe, coisas assim. E a pessoa escuta só o que ela quer. E aí, a consequência é andar nos maus caminhos, sabe? E Deus avisa. Deus avisa. Deus avisa bastante. E ele foi avisando aquele povo, sabe? E tá lá, ó: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor seu Deus, seguirem cuidadosamente todos os mandamentos, bênçãos virão sobre vocês, os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor seu Deus, tá? Segundo Deuteronômio, foi o pedaço que eu li. Resumindo, depois de ouvir a voz de Deus, você tem que obedecer. Primeiro você escuta, depois você obedece. E aí você anda nos caminhos de Deus, mas para você fazer isso, você tem que abrir o seu coração para Deus, tá? E foi uma coisa que a Tati começou a falar ali. Muito cristão tem um problema cardíaco sério.
tá? Que é o coração dele não está voltado para Deus. É um coração duro, é um coração mau. Ele falou ali, ó, a gente leu assim, ó, não ouviram, nem Coração inclinaram seus malvado. ouvidos, andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante, tá? É porque a natureza do coração humano é teimosa e má. E a palavra fala sobre isso em vários lugares, que a natureza do coração do homem é teimosa e má, e que é Deus que troca o seu coração e põe um coração de carne, não um coração de pedra. Vai escutar a nossa conversa, o nosso vídeo que fala sobre isso, para você poder entender. Procura aqui no canal um vídeo sobre o coração, não é? Que é muito legal. O salmista fala, né? Cria em mim um coração, porque nós não nascemos com um coração bom, Deus tem que criar isso na gente, e a gente precisa mudar isso. Então pede para Deus abrir os seus ouvidos espirituais, para Deus aumentar a sua fé, sua paciência, sua obediência, e para Deus trocar o seu coração. Já vai parar de andar para trás. Olha o que Jeremias fala, ó, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Esse é o seu coração, deixa Deus trocar. Deixa Deus trocar. Assiste nosso vídeo para trocar seu coração, tá bom? Isso é bem importante. Mas não deixa a sua vida andar para trás. Deus está falando com você, você tem que escutar, mudar a sua direção, transformar o seu coração, senão você anda para trás. Anda para trás e aí você quer ser escravo de alguma coisa na sua vida e talvez você esteja tentando alcançar às vezes até alguma coisa financeira mesmo, alguma coisa de saúde, e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem porque o Senhor fala que essas coisas vão ser acrescentadas na nossa vida, mas Ele fala que elas vão ser acrescentadas quando a gente estiver no caminho dEle, quando a gente estiver fazendo as coisas dEle. Ele quer abençoar a gente é que tem que se colocar na posição de receber. Tá? E esses dias até eu estava fazendo devocional lá no Instagram e eu estava falando sobre isso, que às vezes a gente quer receber uma coisa de Deus e a gente acha ruim de não ter recebido, sabe? Mas Ele sabe a hora, Ele sabe o melhor, Ele sabe o que tem que tratar na gente, tem coisas que tem que ser tratadas na gente, sabe? É como você pegar a chave do seu carro e entregar para o seu filho de 13 anos. Você sabe que não pode fazer isso, ele não sabe, tá? Ele não sabe, ele vai lá fazer besteira, fica com raiva, tá? Mas você sabe. E aí o que ele faz? Ao invés de te escutar, ele vai lá e rouba a chave do carro. E aí o que faz? Bate o carro na garagem. Não consegue nem sair de casa. Na garagem ainda é melhor, né? Do que fazer coisa. Meu irmão fez isso. Tá vendo? Bateu o carro na garagem. Mas é melhor como Deus foi bom com ele ainda. É foi verdade, na garagem. devia ter batido fora da garagem. Devia ter atropelado alguém, enfim. Mas o fato é que Deus sabe o que Ele tem que tratar em você, tá? E às vezes Ele está te avisando, e não é que você não vai receber a bênção, é que às vezes a justiça dele vai ser feita na sua vida, é o contrário de receber a bênção. Ele quer te dar a bênção, Ele quer te falar, você ouvir, você andar nos caminhos dele, você ser o povo dele, mas você quer o contrário. E aí a gente planta e a gente colhe, sabe? E o que a gente está falando para você hoje é, para de plantar isso que você está plantando, planta outra coisa. A lei da semeadura. Planta outra coisa. Plantou, colheu. Aí a gente fica bravo, que a gente tem consequências financeiras na saúde, no casamento, na vida cristã, quando a gente planta coisa errada. Né? E aí é o que o Bruno falou, começa a mudar o plantio aí, começa a plantar a coisa certa. Então assim, resumidamente, o que a gente está te falando hoje, tá? Baseado na experiência de outra pessoa, que é do povo de Deus lá atrás, com Jeremias, né? E a que a Tati falou, aprende com os erros dos outros. Aprende, né, gente? Por favor, né? A gente não precisa aprender só com os próprios erros, a gente pode aprender com os erros dos outros, é muito melhor. Aprende com os dos outros, por favor, sabe? Então, o que a gente está te falando aprende com o erro daquele povo, que é o povo de Deus, sabe? Nós somos povo de Deus hoje também, porque a palavra de Deus diz que o Senhor convidou para as bodas e os convidados não vieram e ele estendeu o convite e todo aquele que aceitar Jesus como seu Salvador passa a ser filho dele por meio de Jesus, né? Passa a ser povo de Deus, né? Então, o povo de Deus lá atrás erramos, a gente não precisa errar de novo. Deus já fez maravilhas na sua vida. Tenho certeza que Deus tem um plano na sua vida, senão você não estava aqui ouvindo a gente, tá? Mas Ele precisa que você escute, e aí é um escutar ativo, não é só escutar e deixar para lá. Ele precisa que você mude os seus caminhos
Porque na medida que a gente vai mudando os nossos caminhos, inclusive a gente vai mudando o nosso coração. Porque a gente está escutando, está mudando o caminho e o coração vai sendo transformado. E aí você passa por esse processo todo para Deus abençoar a sua vida, para Deus cuidar de você e às vezes para Deus tirar você de uma situação que já é difícil. Alguma coisa às vezes que você está passando que é complicada e você não sabe como sair dela. E eu vou te dizer, a chave para sair dessa situação chama Jesus. Entrega os seus caminhos para Ele e espera que Ele haja, independentemente se é saúde, se é dinheiro, se é se aproximar dos caminhos de Deus, tá? Mas procura primeiro Ele, as outras coisas vão ser acrescentadas. Amém. Vamos orar? Vamos. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, Senhor Todo-Poderoso, nós te pedimos que o Senhor venha a nós, Senhor, com o seu reino, que o Senhor faça a sua vontade na nossa vida, Pai. E que o Senhor vá ao encontro de cada pessoa que está nos vendo, nos escutando, Senhor. Transforma, Pai. Transforma para que eles possam te ouvir, possam ouvir a sua voz, possam discernir quando é a sua voz, Pai, e não a voz do inimigo. Possam saber quando é o Senhor falando, Pai. Que o Senhor possa dar esse discernimento e que eles possam se converter dos seus caminhos, que eles possam estar num caminho mais firme contigo, Pai. Ajuda, porque às vezes é tão difícil sair do caminho errado, Senhor. Então ajuda, mostra e ajuda a sair, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor não só mostra, mas o Senhor nos ajuda a ir para um caminho mais correto. E vai transformando os corações, trocando os corações, colocando corações abençoados por Ti, Senhor. Abençoa a vida de cada um e abençoa a vida de cada um dos nossos também, Senhor. Vá ao encontro de cada um dos nossos e transforme, Pai. Eu te peço e já te agradeço pela vitória. Em nome de Jesus. Amém? Amém! Amém! Abre os seus ouvidos espirituais também. Ajuda a gente a espalhar esse vídeo, compartilha, curte, deixa aqui o seu comentário, manda no grupo do WhatsApp da família, no grupo do WhatsApp da igreja, no grupo do WhatsApp da sexta série. O que mais que tem? Dos formandos de 1998. Se você já é inscrito no canal, marca o sininho para poder você receber notificação quando tiver vídeo novo, porque o Benjamin, nosso pequeno, falou para mim, você tá falando errado, tem que pedir para a pessoa marcar o sininho. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Você não sabe o que é o sininho? Dá uma procurada aqui na forma mais semelhante a um sino e aperta. E aí você vai e clica na setinha aqui. Se você estiver no YouTube, clica na setinha. Ativar abaixo está escrito assim, compartilhar. Você clica, pega esse link e manda para todo mundo. E tá tudo bem. Beijo, fica com Deus. Até a próxima. Jesus te abençoe. Beijo.